Fala galera, beleza? Me chamo Cleber Martins e hoje eu vou estar falando para vocês passo a passo para você escolher a melhor router CNC para você comprar. A escolha da router CNC, na verdade, essa pergunta, né, qual a melhor router CNC comprar, né, para cada tipo de negócio, é uma das perguntas que mais me fazem, tá? Seja aqui no YouTube, no Instagram, lá nos grupos do Telegram, tá? Se você não tem acesso ao nosso grupo do Telegram, o link tá aqui na descrição, tá? Então, muitas pessoas perguntam, né, é uma dúvida normal, né? Você tá entrando num negócio novo, não tem tanto conhecimento sobre equipamento, né? Então você pergunta para pessoas que já trabalham na área, qual o melhor equipamento, o que a gente tem que levar em consideração, tá? Então, por essa ser a pergunta sempre que mais me fazem, né? E a resposta, por mais que seja meio óbvio, tá? A resposta é meio que quase sempre a mesma, tá? O que você precisa fabricar? O que você pretende fabricar, tá? Porque tudo isso vai fazer com que você faça uma escolha boa ou uma escolha ruim, tá? Eu elenquei aqui 4, na verdade 5, tá? O quinto é uma coisa que poucas pessoas falam, tá? Só que é uma coisa muito importante que a gente tem que levar em consideração, tá? Então, são 5 pontos de atenção que a gente tem que parar e pensar. Nesse ponto é isso, nesse aquilo, nesse aquilo, nesse aquilo. Então, beleza, eu sei qual máquina eu devo comprar, tá? Então, existe um procedimento, tá? Que a gente tem que analisar, tá? Tipo de produto, qual a quantidade, velocidade, uma série de outras coisas, tá? Então, vamos começar. Primeiro ponto que a gente tem que analisar, tá? É o tamanho da máquina, tá? Então, o tamanho, ele vai delimitar qual que é a maior área útil que eu consigo fazer uma usinagem de uma vez só, né? Que eu consiga fazer a maior peça possível. Então, por exemplo, essa máquina que está atrás de mim, é uma máquina da JDR, ela tem uma área útil, né? Uma área de corte de 2 metros por 1,60 m, né? E uma altura, né? Para a gente usinar, né? De aproximadamente 120 milímetros, 100 milímetros, né? Depende da altura da ferramenta também, né? Então, a maior peça que eu consigo fazer de uma vez é essa medida, tá? Por que eu falo de uma vez? Porque existem formas, né? Existem opções que a gente faz na parte de programação que a gente consegue fazer uma peça maior, né, do que a gente deseja em várias etapas. Então a gente faz um pedaço da chapa, depois a gente puxa um pouquinho, né? Faz outro pedaço, aí a gente vai puxando e vai fazendo uma peça maior ou um conjunto de peças maiores, tá? Só que lembre, ó, por exemplo, essa máquina de largura, né, ela tem 1,60 m. Então, uma chapa de MDF, por exemplo, que tem 1,80 m, né, o menor lado tem 1,80 m, ela já não entra na minha máquina. Então, a largura, né, ou o comprimento, depende de onde você estiver olhando a máquina, né, então ela vai delimitar o tamanho da chapa, tá? Mas se você quiser fazer uma peça comprida, você consegue fazer. Por exemplo, essas chapas aqui, ó, de madeira teca, que estão ali atrás, elas têm 60 centímetros de largura por 3 metros de comprimento, tá? Então, essas chapas são maiores que minha máquina. Então, eu usino uma parte, né? Eu faço o projeto em uma parte, eu coloco a máquina para frente e eu faço o restante do projeto no outro restante da chapa, sem que eu precise cortar a chapa ou às vezes perder um pedaço. Eu não sei, na verdade, são madeiras brutas, né? Então, eu não sei o que eu vou fazer. Depende do projeto, depende do cliente. Tem produtos que são maiores, produtos que são menores. E se eu já tivesse cortado, né, essas chapas com 2 metros, né, que é a área útil da minha máquina, o meu cliente poderia, por exemplo, falar que queria um produto de 1,60 m, que na verdade não seria a metade dessa chapa exatamente. Então eu acabaria perdendo o material. Então eu deixo o material bruto, né? Eu recomendo que você faça isso, deixe o seu estoque, né, de material, fique parado e depois que o seu cliente, né, fizer o pedido, você vai e coloca na chapa, na máquina, né? Vê se vai precisar pôr para frente ou para trás, ou mesmo você vai precisar somente cortar o material, tá? Então o primeiro ponto é o tamanho, tá? O tamanho, ele é uma coisa muito importante, tá? O tamanho, ele influencia no peso que a máquina vai ter, ele influencia diretamente proporcional, né, o preço da máquina, tá? Então o primeiro ponto é o tamanho. Eu recomendo sempre você começar pela menor máquina possível, tá? Se o seu produto que você tem na sua cabeça, ele tem um tamanho total de 40 por 40 centímetros, compre uma máquina pouco maior que isso, né? Uma máquina com 60 por 50, 60 por 60, 60 por 80, tá? Nessa faixa, não compre uma máquina muito maior, tá? Por quê? Máquinas maiores são mais caras, você está testando um negócio novo, você está entrando num negócio novo, tá? Envolve risco, tá? Então, eu recomendo sempre a menor máquina, tá? Se o seu negócio, conforme o seu negócio for dando certo, você vai ter dinheiro, acredite em mim, você vai ter dinheiro para comprar outras máquinas, tá? Vocês que acompanham o canal aqui, vocês sabem que eu já comprei várias máquinas grandes, comprei máquinas pequenas. Depois de ter comprado a máquina grande, eu comprei máquinas pequenas também. Então, depende muito do produto que você pretende fabricar, tá? Segundo ponto, tá? Precisão. Precisão é algo que a gente tem que levar em consideração dependendo do produto que a gente queira fazer, tá? Vamos dar 2 exemplos aqui. Eu quero fazer uma pessoa, né, uma empresa que deseja fazer moldes ou peças técnicas
e uma outra pessoa que deseja fazer uma parte de artesanato ou aquela parte de marcenaria criativa, tanto envolve tábuas, produtos no geral, né, na parte de decoração geralmente, feitos em madeira. Então, uma pessoa, né, precisa de precisão, porque a pessoa vai trabalhar com molde, vai trabalhar com peças técnicas, né, peças muitas vezes que vão ter encaixe entre si, ou moldes mesmo, que você vai ter que... A precisão da usinagem ela vai ser diretamente afetada pelo produto final que o seu cliente deseja ou que você deseja, tá? Então, uma empresa de marcenaria criativa, ela não exige tanta precisão. Quando você fizer um abajur, se ele fugir 1 milímetro até, né, que é uma tolerância bem grande, né, não vai fazer tanta diferença. Esteticamente vai ficar todos muito parecidos ainda, vai ficar bem padronizado, tá? Então, isso influencia, tá? Então, uma máquina mais precisa tende a ser uma máquina mais cara. Uma máquina menos precisa, ela tende também a ser uma máquina mais barata, tá? Então, veja o que você quer. Às vezes você está querendo fazer um trabalho de marcenaria criativa, você não precisa comprar uma máquina extremamente precisa, tá? Como eu já disse, se o seu negócio escalar, né, ou você quiser novos produtos, você vai ter grana, você vai ter lucro com a sua empresa a ponto de comprar uma máquina mais precisa, tá? Então, isso é uma coisa que você deve levar em consideração. Algo muito importante, tá? Algumas empresas colocam tipo assim, precisão da máquina de 0,001, tá? Só que fique atento, às vezes a precisão que a empresa que está fabricando coloca é a precisão que ela selecionou no equipamento, tá? Não é a precisão da máquina, são coisas diferentes, tá? Uma máquina, o motor da máquina ele pode ser extremamente preciso porque a gente consegue configurar, tá? Independente da máquina, a gente consegue configurar essa precisão, né, no giro ou no deslocamento. Só que uma coisa que influencia diretamente, né, na precisão das peças que a gente vai cortar é a robustez da máquina, né? Então, uma máquina mais frágil, por mais que ela pare na posição certa, se ela tiver um balanço, a peça não vai sair completamente reta. O círculo não vai sair completamente redondo, né? O quadrado vai sair fora dos quadros. Então, a precisão, ela está relacionada diretamente, tá, com a parte de robustez e travamento da máquina, tá? Existem máquinas que são feitas em aço, existem máquinas que são feitas em alumínio, tá? Todas com as suas precisões específicas para cada tipo de material. Até máquinas feitas em plástico, máquinas feitas em MDF, tá? Não estou falando que máquina precisa é melhor e máquina que é menos precisa é melhor. Não, depende do que você deseja, né? Depende, você quer comprar uma máquina para fazer o quê? Tá? Então esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, eu escrevi errado aqui. Terceiro ponto. Diz respeito à potência da máquina. Kleber, por que potência da máquina é importante? Eu nem sei da parte de motor, nem sei de nada, tá? O que eu vou falar pode parecer um pouco contraditório, mas é a realidade. Você pode perguntar para todo mundo que tem máquina, tá? Independente da potência, da força dos motores, da força do seu espíndulo, né? Ou da força dos motores que estão ali do lado, né? Toda halter CNC faz a mesma coisa, tá? O que vai mudar? O tempo com que ela vai fazer, tá? Então, por exemplo, trabalha com os materiais, as máquinas que trabalham com os mesmos materiais. Por exemplo, uma máquina muito frágil, muito fraca, não vai conseguir usinar alumínio, obviamente, tá? Porque é um material extremamente duro. Mas quando a gente está falando de materiais mais macios, né, de dureza média para baixa, né, por exemplo, plásticos e madeira, vamos abordar tudo, tá? Quando eu falo madeira, é madeira maciça e MDF, ou plástico, estou falando de PAD, qualquer tipo de plástico, tá? Toda máquina consegue usinar esse tipo de material. Tá? Toda máquina halter CNC, de qualidade mínima, consegue usinar. O que vai mudar isso é a velocidade, né? Quanto mais fraco é o motor, menos força ela tem, consequentemente mais lenta ela vai se deslocar, menos profundidade a gente vai conseguir colocar no corte, consequentemente, né? Para fazer um recorte, para fazer um entalhe, para fazer um trabalho, vai demorar mais. Então, todas as máquinas fazem a mesma coisa de modo geral quando a gente está falando de materiais macios, tá? Só que quando você quer uma produção quando você quer ter uma escala na sua produção, aí sim você vai precisar de máquinas com potências de motor principal, né, que seria aqui nesse caso um spindle, ou os motores de tração mais fortes, porque a máquina se desloca numa velocidade maior e ela consegue fazer a usinagem de uma forma muito mais rápida, tá? Por quê? Às vezes a máquina não é tão rápida, só que se ela for muito forte, a ferramenta inteira na madeira, no alumínio, qualquer material, ela entra inteira e vai cortando, tá? Mesmo que os cortes sejam lentos, se a máquina cortar numa profundidade alta, tá? Você vai ter uma velocidade alta de usinagem, uma usinagem mais rápida. Então isso é importante, a gente tem que levar em consideração sim, tá?
Claro, também, a máquina mais potente não é a melhor máquina para todo mundo. Às vezes você tem um negócio que você está começando agora, você não precisa de tanta velocidade, você não precisa de tanta escala no seu negócio. Então uma máquina menos potente, ela vai te atender perfeitamente também. O quarto ponto diz respeito a preço, tá? Isso é algo muito importante, tá? E é uma coisa que é meio que óbvia, né? Mas não é tão simples da gente parar para analisar isso, né? Porque a gente tem, por exemplo, tem que analisar o tamanho, precisão e a potência. E levando em conta tudo isso, eu tenho que analisar o preço, né? Então uma máquina grande, precisa e de potência alta tende a ser mais cara. Uma máquina menor, com menos precisão, com a potência mais baixa, tende a ser mais barata, tá? Então, quanto você está disposto a gastar nesse equipamento? Às vezes quando a gente olha uma máquina ou outra, né, quando a gente compara, às vezes olhando para a mesma empresa, né, uma máquina menorzinha com uma máquina maior, ou uma máquina com motor mais fraco com uma máquina com motor mais forte. Às vezes a diferença é pouca e instintivamente a gente fala assim, já que eu vou gastar, um exemplo, tá? Já que eu vou gastar 10 mil nessa, né, que é um pouco menor ou um pouco mais fraca, eu prefiro gastar 11 mil nessa, 10 mil nessa ou 11 mil nessa, pegar uma máquina um pouquinho maior, um pouquinho mais forte. Só que se a gente for pensando nisso, a gente sempre vai subindo, né, porque existe máquina de 10, 11, 12, 13, 14, quando você vê, você já está numa máquina de 20 mil, só que o seu orçamento era para uma máquina de 10, então o preço a gente tem que levar em consideração, tá? Pensando em tudo isso, a gente tem que levar em consideração o preço. Quanto a gente tem para gastar, ou quanto a gente está disposto, né, ou a financiar, parcelar, independente da forma que você for comprar, tá? Tenha em mente um valor, não fique achando, né, que o céu é limite, eu vou entrar no negócio, eu vou ficar rico, tá? Sempre entre em qualquer tipo de negócio com os pés no chão, né? Seja realista, faça uma análise do mercado, né? Aquele mercado tem uma chance de conseguir absorver meu produto, esse produto que eu estou fazendo, será que não tem já muita gente fabricando, tá? São coisas que a gente tem que levar em consideração, porque não é só comprar uma máquina e você ganhar muito dinheiro, tá? É uma empresa como qualquer outra, tá? Então exige trabalho, então você tem que fabricar, você tem que vender, você tem que dar acabamento ou fazer projetos, terceirizar, corte. Então, independente do que você for fazer, é uma empresa como qualquer outra, tá? Independente da escolha que você fizer, de tamanho, precisão, potência e preço, você vai precisar aprender a programar a sua máquina Halter CNC, tá? Se você não sabe, eu tenho um treinamento completo que vai do básico, para quem não sabe nem ligar o computador, eu ensino passo a passo, né? Parte de programação e operação. Operação também é muito importante, né? Você aprendeu a fazer tudo certinho. Como é que a gente opera na máquina? Chega com o pendrive na máquina e eu faço o quê? Como é que eu ponho o programa? Como é que eu aumento a velocidade com a máquina já funcionando, tá? Então, eu tenho um treinamento que vai do básico ao avançado, falando sobre programação e operação de Halter CNC. O link tá aqui na descrição, se você tiver interesse. Vamos para o quinto ponto, tá? Que na verdade, eu acho que é o ponto mais importante, depois que a gente decidiu todos os outros, tá? Que é a confiança da marca que a gente vai escolher, tá? Eu fico muito triste realmente de ver pessoas que dão uma entrada gigante numa máquina e tomam um golpe de uma empresa, ou que compram uma máquina e a empresa tá 6 meses fabricando a máquina, né? Então ela não cumpre com o prazo de entrega, né? Às vezes não entrega, devolve o dinheiro do cliente. A confiança de uma marca, principalmente se for a sua primeira máquina, ela é muito importante, tá? Como eu já disse, esse é um negócio totalmente novo para você que está entrando, né? A primeira máquina é um negócio novo. Então, você não sabe sobre aquele negócio, você não sabe da parte de programação ainda, né? Você não sabe sobre a parte de operação, você não sabe direito ainda o produto que você vai fazer, o material, como é que vai ser o processo, né? O andamento da sua empresa. Ter que se preocupar, né, com a confiança do equipamento, confiar que a marca, que o fabricante da sua máquina Halter CNC, ela vai te entregar a máquina no prazo, ela não vai te dar um golpe, vai pegar seu dinheiro, vai sumir, ela não vai deixar faltando nada, tanto na parte de atendimento quanto na parte de assistência técnica, tá? O pós-venda, tá? Qualquer dúvida que você tenha, isso é muito importante, principalmente para quem está começando, porque é um negócio totalmente novo, tá? Você comprou a máquina, não sabe instalar, ter uma empresa que te dá todo esse suporte é muito importante, tá? Como eu já disse em vários vídeos, tá? Nunca compre uma máquina por preço, tá? Fala, Kleber, eu escolhi o tamanho, precisão, potência. Escolhi uma máquina mais barata. Nunca compre uma máquina por preço, tá? Por que eu falo isso? O preço, ele não fala tudo sobre uma marca, tá? Por que eu indico? Compre sempre por indicação, tá? Eu, Kleber, confio nessa marca que é a empresa JDR, que fabricou as minhas máquinas, tá? A gente tem uma parceria bacana, tá? Então, eu recomendo essa marca. Você tem até desconto se você falar que foi uma indicação aqui do canal, mas se você falar assim, Kleber, eu não quero confiar na sua indicação porque você ganhou alguma coisa, mano, enfim, tudo bem.
Eu ganho, mas você ganha o desconto também, né? Mas, enfim, se não quer confiar na minha indicação, confie na indicação de qualquer pessoa que tenha um equipamento, tá? Chega para algum amigo, para uma página na internet, pergunta qual máquina que você tem. Você gosta do atendimento? Você teve muitos problemas com essa máquina, tá? Às vezes, ter ou não problema não significa que a marca, né, seja boa ou não, seja boa ou ruim, né? Se ter problema pode acontecer com qualquer máquina, tá? Você pode ter problema comprando uma Ferrari ou comprando um Uno, tá? O que vai fazer diferença, né? O que vai ser o diferencial é o quão rápido você é atendido ou quão rápido a empresa consegue solucionar o seu problema. No caso da Ferrari, mano, você deve falar assim, tem um problema, o cara resolve rápido. Quando você tem um carro mais popular, às vezes você tem mais dor de cabeça, não sei o quê. Eu dei exemplos mais abstratos, né? Mas nas máquinas Halter CNC funciona da mesma forma, tá? Existem empresas que têm excelentes atendimentos, existem empresas que têm um atendimento que é uma porcaria, né? Entra no Reclame Aqui, tem um monte de reclamação, tá? Quando a gente procura sobre Halter CNC na internet, vão aparecer sempre as maiores empresas, as empresas que pagam mais, né? Pro Google, né? Pra estar aparecendo primeiro. Só que existem essas marcas, né, que são mais bem ranqueadas, são mais famosas, são mais comentadas, geralmente são as marcas mais caras, tá? São as marcas que têm mais solidez de mercado, né? Que já tem um histórico bacana de máquina, de empresas de sucesso, tá? Só que são máquinas mais caras. Tem gente que procura máquinas mais baratas, mas com custo-benefício melhor. Então, uma máquina que seja de qualidade, que a empresa seja de confiança e não seja uma máquina tão cara, né? Que é o caso da empresa JDR. Agora tem gente também que não liga, tá? Eu quero pagar barato, se for bom, se não for bom, eu não ligo, tá? E tem empresas até que tem essa proposta, né? Eu vendo máquina extremamente barata. Ela é meia boa, meia ruim, o atendimento a gente não tem tanto tempo, tá? Existem estratégias das empresas para venderem máquina. Então, vai depender de você. Você vai escolher uma marca confiável cara, uma marca que é confiável e tem um custo-benefício mediano, né? O custo-benefício bom, na verdade, ou você vai comprar apenas por preço, vai comprar qualquer porcaria na internet. E diferentemente dos vídeos que eu geralmente faço, né? Que eu falo assim, tudo depende, né? Igual esse vídeo, né? Tudo depende de potência, tamanho da marca, não sei o quê. Eu vou fazer diferente, tá? Se você estiver pensando em comprar uma máquina Halter CNC, deixa aqui nos comentários o que você pretende fabricar, qual que é o material que você pretende usinar, que eu vou dar minha sugestão de equipamentos para você comprar, beleza? É isso aí, a gente se vê na próxima, até mais!